bem-vindos, esse é o Pod Você. Pode. Começando mais esse vídeo maravilhoso aqui do canal. Sim. Hoje com um tema que a gente é a base aqui do nosso Pod Cri. Né? A gente trouxe também uma convidada que é super especial, assim como todos os que passam aqui no Pod Cri. Isso. E a gente vai começar apresentando ela. Sim. Vamos lá. Vamos. A gente vai ler esse currículo dela tão incrível. Ela é professora de espanhol há 25 anos, é chilena, especialista pela PUC São Paulo. Ela é psicóloga clínica, voluntária da GAAPO, que é o Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico, e também está estudando o Jung e tudo mais. É realizadora do projeto Encontros Hispânicos, aqui em Poços de Caldas. Eu vou tentar explicar um pouquinho o que é esse encontro, mas depois ela vai dar uma aula sobre isso. Ela divide com os participantes nesse encontro a forma da vida da região da onde ela nasceu e morou, ali na fronteira do Paraguai, perto do Brasil. Nesse encontro dos costumes, dos jogos, dos bailes, das músicas, dos pratos e do valor do Guarani para a identidade paraguaia. E tudo isso a partir de fotos familiares e vivências pessoais, além de muito mais. Hoje, com muito amor, a gente recebe aqui no Pod Cri Paola Quintano. Linda, Paola! Nossa, muito obrigada. A gente agradece ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Então, essa questão dos encontros hispânicos é para a gente... Eu sou professora de espanhol, né? Então a ideia é que as pessoas que conhecem ou que não conhecem se aproximem e possam treinar e possam explorar mais, né? E, na verdade, eu sou chilena, mas Sim. a Norma, eu convidei, ela é amiga, ela também está no GAAPO e ela morou na fronteira. Ela era interessante porque ela nasceu no Paraguai, mas ela estudava no Brasil. E Fazer a travessia. a travessia era só atravessar uma avenida. Não tinha nada assim, né? De Ponta Porã para Cavazeiro. Ali no extremo do país. Então, e muito interessante porque aí junta tanto o lado psicóloga como de professora, porque aí reúne pessoas, a ideia é que cada um nativo vá lá, conte da sua história e a gente ter uma vivência ali o mais próximo com quem é do lugar, né? E não tem um certo ou um errado, tanto de quem expõe como de quem participa, porque é um lugar de troca. De troca, isso, falou tudo. De troca. E uma forma especial de aprender, né? Na troca de conhecimentos que você tem passando para mim, eu passando para você. Isso além faz parte também do desenvolvimento humano, que é o tema de hoje do vídeo. Acho que eu não cheguei a falar, né, gente? Mas o tema hoje é desenvolvimento humano. E o legal é que você sendo professora também deve perceber isso, né? Se tem um elo, né? um vínculo com o professor, um vínculo com a matéria, a coisa rende, né? Sim. Então é informando um ambiente gostoso, então começa pelas comidas típicas, né? A pior parte da comida, que é a comida. É o único que está adaptado ao Brasil, porque na verdade nós juntamos, teoricamente, às 9h. E os nossos encontros começam às 7h30. Então é meio, vamos satisfazer já um lado para depois estar tranquilo para o outro. Se alimentar de várias formas, não só o físico, né? É uma nutrição. Mas isso assim, do vínculo, a gente vê em tudo que é lugar, né? Tanto na psicologia como qualquer estudo, né? Qualquer relacionamento, se não tiver um bom vínculo, a coisa não rende, né? E o desenvolvimento humano, acho que acontece por aí. Acho que você não consegue desenvolver sozinho. Acho que só a partir da convivência, né? A partir do conflito também, né? Então, às vezes a gente acha que o autoconhecimento, eu vou para esse lado, vai ser tudo lindo. Aquela pessoa que a gente não gosta é a que mais ensina pra gente. Verdade. Então, assim, isso, e aprender dentro do conflito. Essa semana eu estava ouvindo, eu falei que, gente, é esse o gancho.
que aí tava, até essa questão da evolução do autoconhecimento. Ele falou, gente, você acha que quando eu levo no caso é uma pessoa Tadashi, ele medita todo dia e não sei o quê. Ele falou assim, eu levo uma fechada no trânsito, eu recebo uma notícia ruim, eu sinto raiva, eu fico bravo, eu não sei. Então, quer dizer, a emoção, ela chega para você. A reação, né, ela é do instinto. Você vai reagir, não é porque você medita e tal. Aí Não, falou assim, é agora... pego de vibes que, né, Que não sente. que não né? sente. Que não sente, mas ele falou assim, agora a condição de me manter, então assim, a reação eu não tenho opção, é um instinto, é algo que eu estou preparado ali no momento, é o que eu já tenho de vivência para poder reagir com aquela situação, ou um gatilho, né? Às vezes alguma situação pode trazer um gatilho, mas me manter no sofrimento é uma opção. Isso. Então, assim, estar sob a influência de fora, tudo pode, eu posso estar, sim, né, diferente de alguma coisa, mas me manter no sofrimento, aí é uma opção. Então eu vou olhar para aquela história, o que é meu, o que é do outro, qual que é a necessidade, o que aconteceu ali, como que eu posso reagir, se eu posso respirar, né, qual técnica eu vou usar. Então eu tenho um monte de opções de olhar para aquela situação. Mas me manter naquele sofrimento, manter naquela energia é uma opção. E às vezes a questão do autoconhecimento, a pessoa às vezes tem essa condição, né? De achar que vai ser tudo lindo. Como que foi para você, assim? É interessante isso, né? Do conflito, como você disse, né? Quando eu cheguei no Brasil, porque eu cheguei, sendo chilena, cheguei aos 6 anos. E a gente já chegou assim, chegou dia 27 de julho, dia 1º de agosto eu já estava em aula. E eu não sabia português, e eu vinha de uma escola alemã, vim para uma outra escola alemã, lá em São Paulo. Então, no início, eu entendi o que as pessoas falavam, mas eu não me comunicava bem. Aí eu precisei lançar a mão e virar Maria Machona. A coisa foi assim, desesperadora no início. Mas aí, tudo bem, fui indo. E a minha vontade naquela época era, bom, eu já tenho cabelo preto, na época era preto, e de repente tô lá no meio dos alemães, todo mundo loirinho, então eu já chamava muito a atenção, né? Então, se pensar que eu sou brasileira, já tá ótimo, né? Então, por muito tempo a gente falava espanhol em casa, mas na rua, para mim, se falasse, tratasse de igual para igual, era o alvo, né? Era o objetivo. E aí eu fui atrás da psicologia, tinha questões, né, de depressão em casa, né? Minha mãe, meu irmão era hiperativo, aí aquelas ideias de que a gente vai salvar o mundo, né? Mas, na verdade, se eu tivesse começado fazendo terapia primeiro, teria, economizado tanto sofrimento. Sim. Porque nesse momento de você receber uma fechada, de você, qualquer, né, situação que se apresente, algo desagradável, a gente se dá o tempo para ver como que vai reagir, né? E agir mesmo. De achar que a gente não é vítima, né? Que a coisa chega e bate. Não. Se a gente tem o gatilho e vai lá atrás, é por conta nossa. Sim. O outro não tem nada. Não tem nunca, é a culpa do outro, é sempre nossa. Não é nem culpa, sabe? Esse negócio da culpa é uma palavra que me pega desde muito tempo. Não é a sua questão. Não. Sim. Mas eu gosto da palavra responsabilidade. Boa. Porque daí a gente vê que, o outro talvez não é santinho também, não. Mas o que eu vou fazer com isso e se eu vou perseverar no sofrimento ou não, né? Até que fundo que é esse passado, né? E eu comecei, então, a estudar psicologia e eu passei por uma situação ali que foi bem complicada, né? Eu vou tomar coragem de eu falar. Estamos num espaço acolhedor. Estamos a serviço. Eu fui violentada. E eu não tinha namorado antes, né? Então, assim, em cima disso veio muita coisa, assim, de quererem proteger, né? E
eu fiquei grávida, então fizemos aborto. Digo eu fizemos porque minha mãe decidiu, mas meu pai me acompanhou. E, gente, o pessoal olhava para o meu pai achando que era ele, que era o pai. Né? Então, assim, sobre esse assunto a gente não falou por muito tempo. Eu comecei a terapia naquele dia, estava marcado para acontecer. Então, acho que tem muita coisa lá de cima que o povo orquestra direitinho para apoiar, né? Mas essa questão de não poder falar em casa, porque eu sentia que era um assunto que toda hora era barrado. Um dos meus irmãos, né, 8 anos mais novo que eu, e isso eu já tinha 20 para 21, ele não sabia o que estava acontecendo. E não era para a gente abrir com ele também. Então, eu vou falar para vocês que o que mais doeu dessa situação toda foi não poder falar sobre isso em casa. Né? E de sentir que tinha uma proteção tão grande, uma coisa tão... E é bacana, porque depois veio a culpa de, puxa, uma coisa é eu não saber me defender naquele momento, mas eu permiti fazer um aborto. E aí, qual é a responsabilidade minha nisso, né? Aí eu comecei a fazer voluntariados. E na época, como psicóloga, eu ia na igreja, embora eu fosse espírita. Acho que é o caminho de todos nós. Então é muito engraçado, porque de repente eu entrava na igreja e Cristo estava coberto, Cristo não estava na cruz. Eu ia perguntar o que está acontecendo com Cristo. Mas era bacana, porque aí eu comecei eu atendia crianças, né? E era o meu jeito de voltar, né? De alguma forma colaborar com aquela situação. Aí, graças a Deus, veio o Aguinaldo, né? Que namorou comigo, que ouviu essa situação e não julgou. Gente, como ser ouvida sem julgamento é fantástico, é libertador. Sim. E nós construímos uma família, né? Nós tivemos gêmeos na terceira gravidez, as outras duas, logo de início, não deram certo. A gente acha que são os mesmos que voltaram. E foi muito bacana enquanto durou, né? Aguinaldo, a gente foi morar para o sul, Aguinaldo voltou doente, né? Ele teve câncer, ele veio a falecer, mas ele foi exatamente valorizando, né? Paola, o que você faz bem? O que você gosta de fazer? Porque da psicologia para as aulas foi porque a minha mãe se dedicava a isso e eu gostei da história. Eu fui migrando, mas essa não foi fácil deixar a psicologia de lado. Mas com a partida do Aguinaldo, aquilo fez muito sentido. Eu preciso ajudar de outra forma, né? Porque como professora eu sempre fui uma boa psicóloga. Eu acho que toda professora boa é uma boa psicóloga, né, Pri? E é bacana, assim, porque aos pouquinhos, né, no GAPO, que é para pacientes oncológicos, a gente tem essa oportunidade de ver, né? E quantas pessoas que vão guardando um monte de sentimentos, que não vão, acham que tem que dar conta e não que é o que causa o câncer. Entre outras doenças, né? Autoimunes. E é bem assim, como que é bom as pessoas poderem se expressar e conseguirem olhar e dizer, olha, eu tô me sentindo assim, e não vai vir nada reprovando de fora. Sim. E de ver que a gente pode mudar, né? Pode assumir a responsabilidade e parar esse sofrimento. Sim. Porque a gente fica procurando outras situações que levem a isso, como a compulsão da repetição do Freud, mas também a gente está lendo o Mito do Normal, do Gabor Maté. Ele é húngaro, mas se naturalizou canadense. E ele é médico, e ele fala sobre traumas, e que traumas não são... não é o que acontece comigo, mas o como que eu consigo lidar com isso dentro de mim. Então, se eu sinto que alguma coisa cortou, né, o vínculo meu comigo, né, aí
ótima essa frase. Não é? Cortou o vínculo É. com você. Isso. E aí, se cortou com você mesma, você corta com os outros também. Sim. Fica adoecida essa parte a gente fica protegendo, fica pondo máscaras por cima para que não doa. Só que aí fica repetindo o mesmo drama, né? Tem que tomar cuidado com esses homens, porque eles podem vir e violar. Eu não vou usar saia porque é menos protegido, né? Eu vou ficar, imagina eu usando, sabe? Chamando a atenção de alguma forma, né? Então, quantas coisinhas que vão cobrindo, encobrindo, e aí a família complica às vezes um pouco mais, mas é o que ela está podendo também, né? E pensar que tem todo um sistema atrás dessa família, né? O pai, a mãe, que vem já de uma história, de todas as dores. Então a gente também não tem como julgar o que foi, porque foi como foi, né? Mas ao mesmo tempo, validar esse sentimento de que, poxa, que triste não poder falar isso com as pessoas que você mais gosta, né? Ou as pessoas que você dá mais autoridade, crédito, né? E não digo as pessoas, né? No meu caso, era muito difícil para minha mãe ouvir isso, né? E eu acho que aí todo mundo circulando ficava também na moita, né? Mas quando, por exemplo, meu marido fez a passagem, eu sentia que não tinha pele, sabe? É uma coisa, uma sensação física, né? Muito forte. Com meu pai foi diferente, porque eu fui acompanhando e de uma forma que eu pude estar com ele, eu fui lendo Violetas na Janela para ele, mesmo ele estando em coma. Mas estava ali, de certa forma. Tava, né? Com a mamãe já foi diferente, né? Ela tinha passado por um procedimento para ver se ela largava o oxigênio e podia trocar por medicação, e ela passou então pelo cateterismo, mas não só do coração, dos pulmões também. Nem faz aqui, é Pouso Alegre. E ela conseguiu vencer isso, e ela voltou para casa, e estando contente em casa, é que ela teve a parada cardíaca. Então, assim, com cada um que passa, você vai se refazendo, vai sentindo diferente, né? E aí você se dá conta o quanto que eu me dei conta, o quanto que eu depositei em cada um. Que tipo de coisas que eu colocava no outro, né? E como que a gente vai crescendo, né? São esses conflitos, são as coisas que a vida coloca pra gente. Quem está do lado de fora às vezes não entende, porque parece que a gente não demonstra, ou demonstra de um jeito diferente do que o outro acha que seria, né? Ou gostaria, né? Mas a verdade é que cada um sente de um jeito diferente e tem que, com base nisso, se aceitar também, né? Sim, nossa, isso acho que é o mais importante, né? Aceitar a questão da origem para valorizar, né? Então, quando você faz um encontro, né? Se eu tenho vergonha dessa origem, se não é aquilo, então a riqueza ela não acontece, ela não flui. E aí quando você traz isso para uma outra categoria de pessoas, e ela colocou, às vezes a pessoa não tem experiência, não viveu aquilo, mas é como se ela estivesse naquele lugar por conta daquela energia que a pessoa trouxe, de expandir, dividir, né? E essa questão das dores, porque todo mundo vai chegar lá, né, para um encontro, lógico, querendo aproximar da cultura, querendo aproximar, mas também essa questão de ser ouvido, né? De pertencer. De pertencer. E aí, ao pertencer, percebe essa questão do não julgamento, né? Estamos aqui, e aí vai se tornando aquilo acolhedor, né? E ela pode, por esse caminho, por esse vínculo. Então tá aí, gente. Então você que está buscando autoconhecimento, tem um grupo, né? Onde que acontece o grupo, quais dias você se reúne? O encontro hispânico mais ou menos uma vez por mês, né? Em geral às sextas-feiras, mas aí depende, né? Ou quinta, e é na Casa Hermes.
né? É uma casa onde a maioria das pessoas que trabalham lá estão numa segunda, terceira formação. Então, quando a gente vai descobrindo que a gente tem vários... Uma pergunta que eu acho assim, será que é a pulguinha do terapeuta integrativo, holístico, porque a Pri também já está migrando, eu estou migrando, a gente tem outras formações, publicitário, ela é professora de matemática, mas a gente também já está migrando. Será que é a pulguinha, a gente vai ganhar a pulguinha holística que pica a gente para a gente fazer uma outra formação? Eu tenho a impressão de que a gente vai passando o tempo, a gente vai olhando para os nossos outros lados e vai integrando mais, né? Então, nos encontros é bacana essa união, né? Que é interna, mas transpassa, né? Expande, né? Eu falo que transborda, né? Isso. É uma coisa que parece que vai enchendo, você vai se enchendo daquilo, você fala assim, gente, mas tem que transbordar. Aí você vê pessoas que ao ver são diferentes, mas quando vai ver, acho que é bom ser diferente, mas tá tudo na mesma sintonia, na vibe, né, que a gente fala. Eu acho que a gente está vivendo também, né, um momento desse de expansão, né, uma permissão maior também para outros olhares, né, a questão também do questionar, né, nossa, mas eu fui lá na igreja, mas ele não estava, por quê? Do questionamento, né? De poder olhar para as duas. Porque teve momentos que pelo menos eu me percebo, né, um pouco, não podia se questionar, é como é. Nossa, mas quem é você para mudar essa perspectiva, né? E se não fosse essas pessoas que não buscaram mudar, né? Será que a gente teria tantas opções, né, de integrativas hoje, de formas, né? Então, são pessoas, eu acho que cada um faz um caminho, embora assim, o intuito é o mesmo para todas, a gente vai fazendo caminhos, né? Alguns mais tortuosos, outros mais lineares, né? Para quem consegue sair da própria cidade, né, ir para outras cidades do Brasil ou ir para o exterior, pode ser culturas hispânicas, mas o mundo é grande e aí a gente pode ir vendo que existem outras formas de vida possível, né, e que a gente não precisa ficar com aquela única versão que a gente conhece, que a gente pode ir ampliando, né? Eu não sei dizer porque eu sou geminiano, então tenho muitas versões. Muitas versões. Você também é geminiana? Olha aí, gente. Hoje você tá... Eu tô bem? Ou você tá ferrado. Eu me dou bem como geminiana. Sim, nós somos amigos há 11 anos, não, desde os 11 anos. Desde os 11, mas é interessante, né, porque é justamente isso, né, poder conhecer, até com a Clícia, né, eu comentei isso, é muito legal poder encontrar pessoas que conseguiram viver várias vidas em uma só, né, porque às vezes a pessoa fica presa, né, mas é esse o mundinho, né, fazer isso e tal, não sei o que. E às vezes não é esse o dilema da Macabeia, da estrela, né? Que ela é só aquilo e ela não consegue ser mais que aquilo e tudo nela dói. Então, se tá doendo, a gente precisa dar uma chacoalhada, né? Porque a verdade é que a gente não veio aqui para sofrer, a gente veio para aprender, para somar, né? Então, se tá doendo, é bom olhar e tomar outro caminho mesmo. Às vezes também a dor é para fazer justamente esse movimento, vamos olhar, porque se tá doendo é porque alguma coisa não tá legal, e não precisa ser só dor física, né? Pode ser dor emocional, que eu acho que a maioria das pessoas passam hoje são dores emocionais, né? E vamos olhar para isso, vamos olhar para essa dor, vamos curar e vamos ver o que é que está causando, né? Você acha que, como psicóloga, é a que mais tem aqui o poder de fala de, assim, precisamos curar as nossas feridas emocionais. Olha, mas psicólogo é gente, então precisa também, primeiro passar pela gente, para daí poder ajudar de alguma forma, Sim. né? Isso da gente não achar que a gente tem resposta. É o outro que vai achar a sua própria resposta. Eu sempre falo isso, a terapeuta não me dá a resposta, ela só me ajuda a chegar lá na resposta. Ela vai fazer boas perguntas. Dá os papinhos que a gente precisa tomar, de leve. Mas não julgando, né? Achando, é parte do processo, né? A gente olhar
e talvez achar que tem culpa, mas aí ver que dá para ter responsabilidade e assumir. Eu tá, aqui isso já tirei a palavra culpa do meu vocabulário e substituí por responsabilidade. Já saí com esse presente de hoje. E o legal é que às vezes do lado de fora continua igualzinho, mas como a gente tomou um caminho diferente lá dentro, a gente enxerga de outra forma e vive de outra forma, né? Então essas viagens para fora da gente, seja conversando com o outro, seja fisicamente ir para outro lugar, ou através dos idiomas, através das profissões diferentes, né? Porque a gente, não sei, mas você, professora de matemática, deve estar bem diferente hoje depois. Nossa, sim. Eu percebo bem esse caminho desse novo olhar. Desde sempre, esse ladinho, bem que você colocou, sabe, toda professora tem um fundinho, sim. Mas quando você tem uma bagagem, fica muito mais fácil. Eu penso assim, estrutura algumas coisas. Não fica só assim no eu acho, eu acredito. E uma das coisas que eu achei mais interessante, que eu sempre observava essa questão, gente, essa relação família, essa ancestralidade, influi aqui na minha sala de aula, como isso chega aqui, isso eu já sentia, mas eu sentia como um fardo, né? Essas vivências que eles tiveram no julgamento. Ah, nossa, mas essa criança chega aqui pra mim assim, assado, e não sei o que, ela não Sinal come. de GPS perdido. Tá procurando. Chegou, não tomou banho, não alimentou, ou, né, por todas as questões e tal. E eu já sentia isso, eu já observava muito isso e observava muito como isso reagia em mim. Mas eu nunca busquei olhar de uma certa forma. Quando eu entro em contato com as constelações e começo a olhar essa linguagem, como isso influencia e tal, aí eu começo a olhar para essa família com um olhar de acolhimento, com um olhar de que eu não posso além dessa porta, né? Porque no julgamento ou nessa questão, eu me colocava maior do que os pais. Se misturava. Colocava maior o egoísmo, o ego, né? Eu sou muito melhor que essa mãe, mas quais oportunidades eu tive, de qual família eu venho, quais as questões eu tive, e essa mãe, né? Então, assim, este aluno está presente aqui para mim, sentado, qual seja a condição, já é uma vitória. Já está tudo bem, sabe? Essa questão assim está tudo bem, ele está aqui. Ele tem as dores dele, ele tem a vida dele. Então, eu passei a olhar o que eu posso fazer para ele nesses 50 minutos. Então, como que ele vai estar aqui na minha sala e de forma que seja leve. E voltei para aquilo que eu, assim, dá a impressão assim, mas voltei para aquilo que eu era paga. Então, assim, ó, qual que é a sua função? É professora. Qual que é a sua ordem aqui? É professora. Então, não é julgar, eu não sou assistente social, eu não sou promotor, eu não sou, entendeu? Então, não é psicóloga, não é mãe. Eu não sou psicóloga, eu não sou mãe, eu não sou amiga, né? Porque às vezes confunde isso, o professor acha que a pessoa tem que te devolver em forma de afeto. E não é, né? Nós temos que ter uma boa relação. Né? E se vai ter uma afetividade, é muito importante o vínculo. Mas ele não a partir do momento que eu estou ali, ele não pode ser o fator principal também. Não pode ser a condição da gente estar junto. Então, essa questão da constelação trouxe uma leveza para minha função quanto professora que, sabe, lugar, né? estar no próprio... Não, as leis, elas são básicas. Mas um trabalhinho para estar ali no lugar que é muito grande, né? Então, todo esse exercício colaborou. E o quanto eu sou grata de poder ter a possibilidade de a cada ano aprender e aprimorar isso com 300. Não é? Sim. Porque cada um às vezes tem contato ali com 1, 2, 3, às vezes no trabalho, né? Não, e não só os alunos, ainda tem a família. Eu a cada 50 minutos, né? Mais 30, mais 40 e tal. Então, assim, reconhecer essas histórias. Olha que laboratório.
Então, não é uma gratidão, não um presente, né? Estar nessa posição. Então, tudo isso me enriquece. Num momento em que eu estava, assim, extremamente decidida a abandonar a profissão. Olha. Porque eu estava misturada. Sim, aí o peso está muito grande. E aí tudo para mim se tornava tóxico. Uma fala, uma ação do aluno, um gesto, né? E o sistema educacional brasileiro, ele é complexo também nesse lidar, né, com o professor. Sim. Não só a falta de valorização, mas todo o contexto, né? Sim, e também essa questão do sistema. Muitas vezes também eu ficava muito preocupada com essa função do sistema, e aí eu consegui entender. Este é o sistema. Onde eu sou professora? Nesses 50 minutos, dentro dessa sala, para essas pessoas, né? E aí, é engraçado olhar, né? Mas, assim, o quanto a prosperidade começa a surgir de outras formas na vida da gente, né? E a gente pensa que prosperidade é só dinheiro, mas não é, né? Prosperidade é isso. Saúde, conhecimento, não é? leveza. Então, às vezes, por exemplo, eu até vi um vídeo que era um milionário falando qual que é para você o significado do sucesso. Aí eu me emocionei muito com o vídeo, porque eu tenho a minha família muito presente e eu gosto de estar muito presente junto à minha família. Aí ele falou assim, eu não sou o símbolo de sucesso. Aí ela falou assim, não, mas a entrevista é sobre isso, né? Você é um milionário. Aí ele falou assim, não, o sucesso é seus filhos quererem continuar a frequentar a sua casa, estar ao seu lado, mesmo sem dinheiro. Mesmo sem dinheiro. Eu sou milionário e os meus filhos não frequentam a minha casa. Então, tá vendo que a prosperidade, ela tem dois lados, duas moedas, né? Então, dois lados da moeda. Isso. Então, às vezes, o caminho não é só esse, né? Você consegue perceber assim também, como professora, como que foi esse caminho assim de... Olha, eu dava primeiro aulas no instituto, que era da minha mãe, do meu pai e meu. E foi assim por uns 10 anos, mas aí a gente estava muito misturado, porque era família, não tinha essa questão financeira separada, era complicado. Empresa familiar é complicado. É complicado. Mas talvez hoje fosse diferente. Foi como tinha que ser. Foi preciso passar por isso para chegar nesse estado de hoje. Aí eu dei aula em escola particular, dei aula para uma escola bem abastada, mais difícil, uma outra onde os meus filhos estudam hoje, que aí eu senti que era mais o lidar pessoa a pessoa e as histórias e ter um contato melhor, né? Então assim, o sistema da escola também afeta muito o nosso desempenho, né? Dei aula em faculdade para turismo e para letras. Para letras foi muito gostoso, porque era menos gente e era gente que queria aquilo. Queria estar ali. Exato. No outro caso foi bom para algumas pessoas, mas foi muito mais desafiador porque estava tudo misturado, então vamos dizer que um terço estava interessado, né? E eu estou chegando nessa conclusão de que eu me dou muito melhor com grupos pequenos, até 5, 6 pessoas. Hoje em dia, também por conta da pandemia, acabo dando mais aula individual, em pares, né? Mas eu percebi que assim eu sou mais eu consigo atender melhor as expectativas. E aí a gente conversa, mas não conversa só da matéria, a gente conversa em espanhol sobre qualquer assunto, né? E é muito bacana, porque a gente cresce como pessoa, né? Então, por isso que eu falo, né? Como professora também sou uma boa psicóloga. E as pessoas são psicólogas da gente também, né? Porque é uma troca, é uma soma. Vocês também aprendem com os alunos, né? Nossa,
criança. Nem que for um negocinho simples, né? Tem aluno que tem história, eu falo assim, gente, ele com 12, 15 anos, viveu experiências tão dolorosas ou, né, muito maiores do que eu já pude presenciar na minha vida toda. Não, eu trabalhei 1 ano e meio com crianças carentes num projeto. E assim, eu na época, sei lá, tinha 22 anos, era um pirralho, acho que mais do que eu sou hoje, mas eu era um pirralho, aí não tinha nem começado o meu caminho do autodesenvolvimento, e de perceber assim, que eu com 22 anos cresci numa redominha de vidro. Gente, porque alguns conceitos fui ter muito tempo depois de vivências do mundo. E uma criança chegava nesse projeto, sei lá, com 7, 8 anos, com umas cargas que, gente, como uma criança dá conta disso? E eu ainda, acho que foi ali que foi meu começo para esse desenvolvimento. Porque profissionalmente, eu estava ali porque eu precisava do dinheiro, eu precisava trabalhar, totalmente fora da minha área de formação, eu sou publicitário, e olhando assim, gente, eu tenho que agradecer porque é através da dor do outro eu aprendo sem precisar viver essa dor. E, nossa, como eu cresci. Aí eu tenho que agradecer, assim, profissionalmente não cresci, mas como pessoa. Profissionalmente, né? Não, mas uma bagagem, a bagagem, experiência, a bagagem pessoal, carreira, e, né? meu Deus. Muito legal, gente, muito bacana. Gente, se a gente deixar aqui o papo, vai indo, vai fluindo, a gente já vai caminhando aqui para o final do vídeo, mas ainda tem que fazer aquela pergunta, que é a pergunta especial aqui do canal. Eu vou fazer. Acho que você já deve ter visto, mas é a surpresa. Paola, assim, toda a sua vivência com pessoas, como mãe, como filha, enfim, como mulher, o que você acha que ainda é possível criar? Criar? Olha, criar espaços gostosos em que as pessoas se sintam possíveis de criar também, né? De se sentir à vontade consigo mesmas. E eu acho que é isso que eu ando criando ultimamente. Acho que é o caminho para todos nós, né? Criar esses espaços. Bom, a gente já está frequentando alguns aí por aí. Aqui, Pode CRI, tem o espaço CRI, tem o espaço Hermes. Gente, a gente vai deixar aí os contatos da Paola. Ó, psicóloga, professora de espanhol. A gente também vai deixar o contato lá da Casa Hermes, para quem quiser conhecer também. Sim. É um espaço bem, assim, a gente diversificado, né? Entra lá nas redes sociais, a gente vai deixar o contato aqui, tá? Paola, a gente tem que agradecer, assim, por dividir a sua história com a gente. Nossa. Obrigada. Foi também uma aula, a gente fala. Ela foi indicada pelo Eric, que já esteve aqui no canal, e eu falei assim, Eric, você conhece algumas pessoas incríveis para indicar pra gente? Ela falou, incrível. Sim, gente. Sim, incrível. Porque hoje a gente teve uma aula. Já tirei a palavra culpa. E substituí por responsabilidade. E assim, eu quero aqui fazer um pedido para vocês que estão aí assistindo. Assim, da responsabilidade. Gente, muita gente assiste o canal, mas não se inscreve. Dá uma ajuda pra gente, escreve aí. Né? Também vou pedir, né, para compartilhar esse vídeo, curta, compartilha aí pra gente crescer cada vez mais, levar esse conteúdo do PodCri para muitas pessoas, né, para dividir também as suas histórias, suas dores. Vai lá no Instagram, segue o PodCri. A gente vai deixar o Instagram da Paola também, segue ela lá, que também tenho certeza que tem muito conteúdo legal. Segue a Pri, me segue, né? E, gente, é isso. A gente tem que agradecer a Paola porque foi incrível, gente. Gratidão. Pessoal, beijo, até a próxima. Tchau. Obrigada.